Fala galera do Cotovelada Giratória, meu nome é Gustavo Silva e hoje eu tô aqui para analisar a luta principal do UFC 275 que acontece dia 11 de junho entre o brasileiro Glover Teixeira, dono do cinturão meio pesado do UFC, contra o tcheco Jiri Prochazka, em uma luta que promete. Antes de dar continuidade, eu só peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nenhuma atualização. Deixe o seu like caso goste do conteúdo e vamos lá. Bom, analisando aqui o Glover Teixeira, na minha opinião, ele é uma espécie de Charles do Bronx do meio pesado do UFC. O que isso quer dizer? Para mim, tanto nas qualidades quanto nos defeitos, eles se assemelham demais. O Glover, todo mundo que conhece sabe, tem um baita de um jiu-jitsu, é um dos melhores aí do mundo do MMA hoje em dia. Tem a mão pesada, poder alto de nocaute, só que tem a defesa em pé muito vazada. É um cara que é bastante acertado quando tenta encurtar para tentar fazer o seu jogo de grappling. Eu só acho que o Glover tem uma vantagem aqui a mais do que o Charles, é que ele bota a luta para baixo com muito mais qualidade. Porém, ele é um cara lento para a categoria, enquanto que o Charles do Bronx é um cara muito rápido. Acho que as diferenças deles dois fica basicamente isso aí. Enquanto que o Prochazka é aquele trocador que todo mundo, 100% das pessoas que gostam de esporte de combate, vai amar ver lutar. É aquele cara habilidoso, com aquele toque de gênio e de maluco ao mesmo tempo. E é claro, todo gênio tem um pouco de loucura sim, e com ele não é diferente. É aquele cara que parte para dentro, não tá nem aí com o que pode acontecer, tá se lixando para os perigos que traz o seu adversário, se expõe muito e é um lutador que sim, é colocável para baixo. E é um cara que não tem um chão tão bom. Quem não se lembra, Dominick Reyes quase o finalizou. Eu falo sem medo de errar. Se é o Glover Teixeira com aquela guilhotina, ele teria finalizado com extrema tranquilidade aí o Prochazka. Porém, cada luta é diferente. Óbvio que o Prochazka não se preparou para o grappling contra o Dominick Reyes, como está se preparando para o grappling contra o Glover Teixeira. Ele sabe dos perigos aí que traz o brasileiro no jiu-jitsu. Então o camp para a luta muda completamente e é óbvio que ele vai estar muito mais esperto com as entradas de queda aí do seu adversário. Então não vamos dar aí o Prochazka como serviço dado. Na minha opinião, o Glover tem grande chance sim de o vencer e finalizar a carreira lá em dezembro, lutando contra o Jan Blachowicz em uma revanche. Ao mesmo tempo em que ele pode perder e se aposentar. Sim, galera, o Glover quer se aposentar ainda esse ano. E eu não vejo sentido algum, em caso ele perca essa luta, fazer mais uma luta qualquer, sem valer cinturão, sem valer nada, para simplesmente aposentar. Se eu sou o Glover, eu paro em caso de derrota e continuo por mais uma luta em caso de vitória para fechar o ano, quem sabe aí com chave de ouro. E esse combate vai ser um jogo de xadrez, minha gente. Eu não consigo ver o Prochazka todo precavido, todo pragmático, paciente, com todo o cuidado do mundo com as entradas de queda do Glover. Eu não consigo ver no Prochazka esse tipo de lutador. O que é ruim e bom ao mesmo tempo. É ruim porque o Glover pode pegá-lo ou numa mãozada de contragolpe, o Glover tem a mão pesada assim, ou pode pegá-lo numa queda, e se o Glover colocar o Prochazka para baixo e tiver faltando pelo menos um minuto para acabar o rádio, é finalização na certa ou até mesmo um nocaute no ground and pound. Só que tem o lado bom. Como eu falei lá no início do vídeo, o Glover Teixeira é um cara bastante atingido, é um cara que tem a defesa em pé muito ruim, ele não mexe bem a cabeça, ele não pendula bem, é um cara praticamente alvo fixo, ele está aqui na sua frente, você só tem que mirar e acertar. Óbvio que não é tão simples assim, ele não é um boneco ali parado, ele também tem a mão para acabar te acertando, você tem que ter cuidado, ele tem as entradas de queda também, e é um cara que já provou que mesmo quando está grog, se ele conseguir te pegar, se ele colocar as mãos em você, ele vai te colocar para baixo e aí você vira o passageiro da agonia. Quem não se lembra o que aconteceu com o brasileiro Thiago Marreta, que quase o nocauteou por 2 vezes e ainda assim o Glover Teixeira grog, quase ali semi-nocauteado, ele conseguiu pegar aí o Marreta e finalizar com extrema facilidade. Então é aquilo, se o Prochazka parte para cima com tudo, como ele costuma fazer em suas lutas, e acerta um bom golpe, depois 2 bons golpes, e aí acaba acertando um golpe poderoso, como que ele acertou no Dominick Reyes, aquela cotovelada, bateu o Glover cair apagado, é a chance dele de vitória. Para mim, o Jiri Prochazka só vence essa luta se for por nocaute. Acredito que na decisão
não é favorável para ele, muito menos na finalização. Então, ou ele nocauteia o Glover, ou ele será derrotado. Essa é a minha opinião. O Glover é favorito em duas frentes, tanto na finalização, na parte de grappling, quanto na parte aí de durar mais tempo, na parte de decisão do juiz. O Glover, apesar da idade, é um cara que aguenta muito bem. O cara parece que simplesmente... Assim, ele cansa, você vê que ele tá ofegante, mas ele tem uma raça, ele tem um coração tão grande que ele tá ali como um zumbi, quase morto, com seu cérebro pedindo, pelo amor de Deus, vamos parar, não tá dando mais, e ele luta contra a sua própria natureza e tá o tempo todo em cima de você. Contra o Anthony Smith, por exemplo, que foi um massacre, todo mundo lembra ali da parte do massacre. Para mim, o maior aí da história do MMA, não me lembro de outra surra pior que essa, também o maior erro de arbitragem de todos os tempos, que poderia ter parado esse massacre muito antes, superou até o da Valentina Shevchenko contra a brasileira Pedrita. Só que antes do massacre se iniciar, o Glover estava levando a pior. O Glover parecia que seria nocauteado pelo Smith. E mesmo grogue em alguns momentos e cansado, ele simplesmente virou o jogo e fez aquilo. O cara estava morto de cansado e continuava batendo no Smith o tempo todo. Ele não parava. É um cara de um coração simplesmente espetacular. E é por isso que eu vou colocar o Glover Teixeira como favorito a vencer esse combate. Não digo que é um favoritismo muito alto, até por causa das coisas que eu citei aqui, dos defeitos do Glover e das qualidades aí do Jiri Prochazka. Ele pode muito bem ser acertado e ser nocauteado sim, por isso o favoritismo não é tão grande. Eu coloco aí 55-45 para o brasileiro. E acredito que ele vai finalizar aí o Jiri Prochazka por volta do terceiro assalto. Mas agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você concorda comigo? Você discorda? Deixa aqui embaixo no campo de comentários. Mais uma vez eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nada. Deixa o like caso goste do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.